A quarta-feira começou com o Vasco da Gama, em plena movimentação, com informações que não param de surgir e agitar os torcedores. O clima dentro do clube está bastante intenso e, sem dúvidas, a expectativa é alta para as próximas decisões. As negociações do Cruz Maltino estão avançando e nomes importantes entram no radar da diretoria, enquanto outros continuam sendo observados com cautela. A sensação é de que cada passo dado nos bastidores pode mudar o cenário do clube de forma decisiva, e os vascaínos têm motivos para ficar atentos, porque as novidades prometem surpreender. Começando com as negociações mais quentes do momento, o Vasco da Gama concentra seus esforços principalmente em dois jogadores, Alan Saldívia e Rojas. Esses são, de fato, os nomes que estão com conversas avançadas, embora nada esteja 100% concretizado ainda. A situação de Rojas, por exemplo, aparece como mais próxima de um desfecho favorável, com conversas bem encaminhadas, mas ainda sem confirmação oficial. Apesar de vários portais já noticiarem uma possível chegada do jogador ao Rio de Janeiro, fontes internas do clube indicam que a situação ainda não está fechada e que a cautela é necessária. Por sua vez, Alan Saldívia também desperta a atenção. Fontes próximas ao clube afirmam que o acerto está a um passo de ser fechado, o que gera grande expectativa entre a torcida, mas ainda exige paciência para que os detalhes finais sejam resolvidos. Enquanto essas negociações avançam, há um episódio que chamou atenção nos bastidores. O técnico Fernando Diniz, de forma pessoal, entrou em contato com o jogador Brenner, que está na Udinese, para entender melhor sua situação. É importante destacar que, até o momento, isso não representa uma negociação formal do clube com o jogador ou com a equipe italiana, mas sim um primeiro contato direto feito pelo treinador para avaliar possibilidades. Essa iniciativa mostra o quanto a diretoria e a comissão técnica estão atentas ao mercado, mas reforça que ainda não existe uma proposta concreta ou envolvimento oficial do Vasco na contratação do Brenner neste momento. No mesmo cenário de movimentação, surgem informações sobre possíveis saídas de jogadores. Lucas Piton é o nome que mais gera repercussão. A situação envolvendo o lateral esquerdo chamou atenção após o empresário do jogador procurar a diretoria do Vasco para saber se poderia apresentar ofertas de clubes interessados. O clube, respeitando a vontade do atleta, abriu espaço para que negociações fossem avaliadas, mas sempre com valores compatíveis com a avaliação do Cruz Maltino. Recentemente, clubes turcos mostraram interesse e já teriam apresentado uma proposta oficial, embora ainda abaixo do valor pedido pelo Vasco. A negociação segue em aberto e os próximos dias serão decisivos para definir se Piton permanecerá no clube ou seguirá para o exterior. O valor da proposta, estimado em 6 milhões de euros, é um ponto de discussão. Considerando que o Vasco detém apenas 80% dos direitos econômicos do jogador. Com isso, o valor líquido que entraria nos cofres do clube seria consideravelmente menor, o que gera debates internos sobre a viabilidade de uma venda nesse patamar. Lucas Piton é reconhecido como um lateral consistente, mas não é considerado um jogador de nível extraordinário para o mercado brasileiro, o que reforça a importância de uma negociação bem estruturada e vantajosa para o clube. Além das movimentações de mercado, notícias mais leves também agitam os torcedores. Recentemente, o pai do volante Bruno Guimarães compartilhou fotos nas redes sociais da família vestindo a camisa do Vasco da Gama. A imagem mostra o próprio Bruno com a camisa do clube, acompanhado de seus filhos e netos, todos demonstrando amor e torcida pelo Cruz Maltino.
É uma demonstração clara da ligação afetiva da família com o clube e reforça o sonho de muitos vascaínos de ver Bruno um dia vestindo oficialmente a camisa do time dentro de São Januário, algo que já desperta grande expectativa. Enquanto o dia segue, o ambiente no Vasco da Gama continua dinâmico. A diretoria e a comissão técnica trabalham com dedicação para que as negociações avancem de maneira organizada, buscando reforços que se encaixem no projeto do clube ao mesmo tempo em que avaliam possíveis saídas estratégicas. Cada decisão é analisada com cuidado, levando em conta o impacto financeiro, técnico e emocional para o elenco. A torcida acompanha de perto, ansiosa por confirmações, enquanto os bastidores do futebol se movimentam de forma intensa, revelando um Vasco da Gama que não para, sempre atento às oportunidades e às necessidades do time. A expectativa é de que, nos próximos dias, novas informações surjam e mais detalhes sobre as negociações sejam revelados. Os torcedores têm motivos para se manterem atentos, porque cada notícia pode indicar mudanças significativas no elenco e nas estratégias do clube. Com Alan Saldívia e Rojas se aproximando de acertos, com a situação de Lucas Piton em avaliação e com a possibilidade de novos contatos envolvendo jogadores como Brenner, o ambiente cruzmaltino se mantém eletrizante. As decisões que estão sendo tomadas neste momento podem definir o futuro imediato do clube, trazendo tanto reforços de peso quanto ajustes necessários para manter a competitividade dentro e fora de campo. O Vasco da Gama demonstra que está atento ao mercado, equilibrando a necessidade de manter jogadores importantes com a oportunidade de realizar negociações estratégicas. O clube mostra maturidade na condução das conversas e busca garantir que cada movimento seja vantajoso para o projeto esportivo e financeiro. A comissão técnica, por sua vez, permanece proativa, monitorando de perto cada situação, seja com jogadores em negociação, seja com atletas que despertam o interesse do clube. O objetivo é fortalecer o elenco de maneira planejada e assertiva, mantendo a tradição e o padrão do Vasco da Gama no futebol brasileiro. O clima de quarta-feira reflete bem a intensidade que envolve o futebol. Entre negociações, contatos estratégicos e análises detalhadas, a rotina do clube é dinâmica e exige atenção constante. Cada decisão, cada movimento tem potencial para gerar impacto imediato, seja no desempenho da equipe, seja na satisfação da torcida. O cruzmaltino segue firme, equilibrando pressões internas e externas, buscando consolidar reforços, ajustar o elenco e preparar-se para os desafios que estão por vir. O ambiente está vivo, pulsante, e a sensação é de que os próximos dias serão decisivos para definir os rumos do Vasco no início do ano. Seguindo com as movimentações do Vasco da Gama, a quarta-feira segue intensa e os torcedores estão cada vez mais ligados em cada novidade que surge nos bastidores. A direção do clube está em plena atividade, analisando propostas, avaliando reforços e planejando o futuro imediato do elenco. Em um cenário onde cada decisão pode alterar o rumo do clube, a cautela se mistura à urgência e o cruzmaltino mostra que está atento em todos os detalhes, seja para reforçar a equipe, seja para ajustar negociações já iniciadas. O mercado da bola continua fervendo e a situação de Lucas Piton permanece como um dos assuntos mais comentados. Apesar da proposta do clube turco, ainda existe uma diferença considerável entre o valor solicitado pelo Vasco e a oferta recebida. E isso exige negociações delicadas para que ambas as partes cheguem a um acordo. Piton é um lateral talentoso e consistente,
Mas o clube precisa garantir que a venda seja vantajosa, considerando que apenas 80% de seus direitos econômicos pertencem ao Vasco. A negociação, portanto, exige paciência e estratégia, e a diretoria trabalha nos bastidores para garantir que qualquer decisão seja feita de forma segura e consciente. Enquanto o mercado segue ativo, outros nomes também despertam atenção. Alan Saldívia e Rojas continuam próximos de um desfecho positivo. E a expectativa é de que os dois jogadores possam ser confirmados como reforços em breve. As conversas estão avançadas e ambos demonstraram interesse no projeto apresentado pelo Vasco, o que aumenta a probabilidade de fechamento. O clube busca reforços que realmente possam agregar ao time. E essas negociações refletem o cuidado e o planejamento da direção em manter um elenco competitivo e equilibrado, pronto para encarar os desafios da temporada. No mesmo ritmo, a iniciativa do técnico Fernando Diniz em contatar Brenner, ainda que de forma pessoal, mostra como o treinador está atento às oportunidades no mercado e preocupado em avaliar todas as possibilidades. Embora o contato não tenha se transformado em uma negociação formal, ele demonstra o interesse em conhecer melhor o cenário de jogadores que poderiam reforçar a equipe, sempre dentro das estratégias e limitações do clube. Essa postura reflete uma gestão moderna e atenta, buscando alternativas que possam trazer impacto positivo ao time, seja em curto ou médio prazo. Além das movimentações de mercado, o ambiente no Vasco da Gama também é marcado por demonstrações de carinho e identificação com o clube. A publicação do pai de Bruno Guimarães, mostrando a família vestida com a camisa do Vasco, trouxe um respiro de emoção e reforçou o vínculo afetivo entre os jogadores, suas famílias e a torcida. Momentos como esse lembram que o futebol vai muito além do campo e que o amor pelo clube também se manifesta fora das quatro linhas, fortalecendo a conexão com a história e os valores do Cruz Maltino. Enquanto o dia segue, o Vasco continua atento às oportunidades que surgem. O departamento de futebol analisa cada proposta recebida, considerando o impacto técnico, financeiro e estratégico de cada decisão. A prioridade é equilibrar a manutenção de atletas importantes com a entrada de recursos que possam fortalecer o clube e permitir novas contratações. Cada movimento é pensado e a cautela se alia à urgência, porque o mercado de transferências é dinâmico e exige respostas rápidas para não perder oportunidades. Os torcedores, por sua vez, acompanham cada novidade com expectativa e ansiedade. A proximidade do fechamento de negociações importantes, como as de Saldívia e Rojas, e o acompanhamento da situação de Lucas Piton mantém o ambiente intenso. Cada notícia divulgada pelos canais de informação e pelas redes sociais alimenta debates, análises e projeções sobre o futuro do clube. O Vasco, consciente dessa atenção, mantém a estratégia de comunicação clara, destacando informações confiáveis e reforçando que muitas decisões ainda estão em processo de finalização. No meio desse cenário, o clube também se prepara para lidar com possíveis impactos emocionais e motivacionais no elenco. Jogadores que permanecem no time podem se sentir valorizados ao ver que o Vasco negocia reforços, enquanto atletas em processo de saída precisam de condução cuidadosa para que as transições ocorram de forma organizada. A gestão do grupo é tão importante quanto as negociações externas, e a comissão técnica, junto à direção, atua para manter equilíbrio, foco e comprometimento dentro de campo, independentemente das mudanças que possam ocorrer fora dele.
O ambiente dentro do Vasco da Gama reflete um equilíbrio delicado entre oportunidade e cautela. Cada proposta, cada contato e cada avaliação de jogador são analisados minuciosamente para que decisões estratégicas sejam tomadas com segurança. A diretoria busca não apenas atender às expectativas da torcida, mas também garantir que o clube mantenha saúde financeira, competitividade esportiva e estabilidade a longo prazo. É um momento de muita atenção e atuação intensa, e cada passo é acompanhado de perto por todos os envolvidos no clube. A expectativa é de que nos próximos dias novas informações surjam, trazendo clareza sobre negociações e reforços. Enquanto Alan Saldívia e Rojas se aproximam de acertos, e a situação de Lucas Piton continua em avaliação, o Vasco da Gama segue monitorando o mercado de forma estratégica. As decisões tomadas neste período poderão definir o equilíbrio do elenco, fortalecer posições-chave e preparar a equipe para os desafios que se aproximam na temporada. Cada movimento é relevante e a torcida acompanha com atenção, pronta para celebrar acertos e apoiar o clube nas transições que ainda estão por vir. O Cruz Maltino demonstra maturidade em suas ações, mostrando que entende a importância de cada negociação e de cada reforço. A condução das conversas reflete planejamento e profissionalismo, e a comissão técnica permanece ativa, avaliando alternativas e tomando decisões que possam beneficiar o desempenho do time. É um momento de expectativa, aprendizado e estratégia, e o ambiente vibrante dentro e fora de campo reforça o comprometimento do Vasco em construir um elenco competitivo, conectado à história e à paixão de seus torcedores. As próximas horas serão decisivas para consolidar acordos e definir caminhos. A torcida vascaína acompanha cada passo, consciente de que negociações importantes estão próximas de serem concluídas. O foco do clube é garantir que cada movimento seja vantajoso, respeitando a essência do Vasco da Gama e mantendo o compromisso com a competitividade, a estrutura do elenco e a saúde financeira. É um momento de atenção e ação, onde cada decisão pode ter impacto direto no futuro do time e na forma como o Vasco da Gama se apresentará em campo nos próximos desafios da temporada. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O burburinho no Rio de Janeiro não para, e todos os olhos estão voltados para o Vasco da Gama. Segundo informações que circulam pelos bastidores do futebol brasileiro, o clube estaria prestes a fechar a contratação de um meia de nível internacional. Um jogador que já vestiu a camisa de sua seleção, Adimar Lopes. Conhecido por suas declarações certeiras que mexem com a rotina dos rivais, parece ter feito mais uma. Os rumores dão conta de que este reforço não seria apenas um nome para o elenco, mas um verdadeiro sinal da ambição do Vasco para agitar o cenário nacional e, quem sabe, fazer barulho além das fronteiras. Dentro do clube, a atmosfera é descrita como eletrizante. Funcionários e pessoas próximas comentam sobre reuniões sigilosas e negociações conduzidas com extrema discrição, quase como se o Vasco estivesse montando uma obra de arte e não apenas reforçando um time de futebol. Enquanto isso, os torcedores alimentam a especulação nas redes sociais, analisando cada pista e levantando possíveis candidatos que se encaixem no perfil. Nomes antigos voltam à tona e cada rumor aumenta a ansiedade e a discussão entre a torcida vascaína. O interesse não se limita ao Rio.
Rivais de todo o futebol brasileiro estariam atentos, acompanhando de perto o desenrolar da situação. Um meia com experiência internacional poderia mudar significativamente a dinâmica do time em campo, trazendo controle de jogo, criação de jogadas e equilíbrio defensivo. Exatamente o que o clube acredita ser necessário para transformar sua temporada. A falta de confirmação oficial só aumenta a tensão e mantém todos no suspense. O tempero extra vem de Admar Lopes. Conhecido por provocar a imprensa com meias-verdades e afirmações seguras. Seria esta mais uma de suas jogadas de mestre, ou o Vasco realmente está prestes a anunciar um reforço de peso? Somente os bastidores sabem e ninguém está falando nada publicamente. Enquanto isso, torcedores e comentaristas ficam imaginando possibilidades. Será que esse novo meia será o pilar que o Vasco tanto procura? Ou é apenas mais um capítulo da longa saga dos rumores do futebol? Seja qual for o desfecho, uma coisa é certa. O Vasco da Gama voltou a dominar as conversas do futebol e o burburinho promete não morrer tão cedo. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!